Eu jogo uma ação para criar movimento. Ao criar movimento, eu fotografo as reações que as pessoas têm. Pode ficar mais séria, mais triste, mais alegre, mais feliz. Mas cada uma dessas ações vai ter uma reação diferente de acordo com cada pessoa que estiver fotografando. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Tá sendo complicado conseguir fotos espontâneas, sabe? De casais e também ensaios, vamos supor que masculinos e femininos, sabe? Tá sendo um pouco Pessoais. complicado para mim conseguir algumas fotos espontâneas. Eu lembro que essa semana eu vi uma dica tua no Instagram que tava falando sobre foto espontânea, que foto espontânea é o que revela sobre a pessoa, né? Tipo, o que ela Isso é. mesmo. Mas qual dica tu poderia me dar para eu conseguir puxar de alguém que é tímido o que ela realmente é? Então tá, vamos lá. Que massa, um bom papo, tá? É, Cara, primeiro, direção de pessoas é o módulo maior módulo lá do Poder da Autoria, né? É gigante, tem muita coisa. E dá para falar muita coisa sobre direção de pessoas. E a direção de pessoas só existe por um motivo, que é para tornar a nossa fotografia mais espontânea, né? A fotografia de ensaio mais espontânea. Então, eu acho que esse é o grande objetivo. Toda vez que eu fotografo alguém, um ensaio, o objetivo é tornar essa pessoa o mais espontânea possível. Seja casal, seja ensaio pessoal, menina, menino, não importa, gestante, o que for. Então, esse é o grande objetivo. Como fazer isso? Não existe uma dica matadora que eu vou te dar e você vai conseguir fazer. Se isso existisse, eu já tinha feito, já tinha dado para todo mundo e vida que segue, estava todo mundo fazendo foto espontânea. E não é bem assim porque foto espontânea é uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas é possível. Então, existe um passo a passo para conseguir fazer isso. Agora, vamos lá, eu vou te dar uma das dicas que eu mais compartilho com a galera, que é jogar ações para fotografar as reações. Anotou essa? Anota essa, galera. Jogar Ação aí. ações para fotografar as reações. Agora eu vou te explicar o que é isso. O que é jogar uma ação? Jogar uma ação são dezenas e centenas de ações que a gente pode jogar. Eu vou dizer uma só. Uma ação é, por exemplo, pedir para o cara fazer uma cosquinha na menina, né? Um casal, por exemplo, ele faz uma cosquinha na menina. Só que muitos fotógrafos fotografam as ações. O João fazendo cosquinha na Maria. E isso não é uma fotografia espontânea. Isso é uma fotografia posada ainda. Por quê? Porque ele está fazendo cosquinha na Maria, que foi pedido pelo fotógrafo. Ou seja, isso é uma fotografia ainda posada. Certo? Exato. Faz sentido? Aham. Tá, então tá bom. Então essa é uma ideia. Eu posso dar outras várias ações, né? Dá um abraço apertado, gira para um lado, dá um passo para um lado, dá um passo para perto, um passo para longe. E aí eu posso te dar várias ações diferentes. Nós vamos focar só numa. A tal da cosquinha. Quando a gente dá a tal da cosquinha, a gente não deve fotografar o cara fazendo cosquinha nela. A gente deve fotografar a reação. Ou seja, como essas duas pessoas reagem ao seu comando. Ou seja, como é que eles fazem isso? Será que quando o cara vai fazer cosquinha, ela já começa a rir antes de fazer cosquinha? Ou a noiva fica braba porque não gosta de cosquinha? Ou ela vai e devolve a cosquinha de volta para ele? Ou ela dá um tapa nele, assim, um tapa, sai daqui que eu não gosto de cosquinha. Ó, eu acho que pelo menos tem 10 tipos de reações diferentes. E para cada pessoa. E quando a gente está fazendo de um casal, são 10 reações dela, 10 reações dele. Isso quer dizer o quê? São muitas reações juntas. Então, toda vez que eu peço uma cosquinha, muitas vezes eu fotografo antes do cara ir fazer cosquinha. Ou então depois da cosquinha. Ou seja, eu não estou fotografando a ação da cosquinha. Eu estou fotografando a reação que as pessoas têm ao eu pedir uma cosquinha. Eu pedi um testa com testa. Eu pedi um abraço de urso. Ou eu pedi um cheirinho. Ou eu pedi dar um passo para frente para o lado. Ou eu pedi para um caminhar para um lado e outro caminhar para o outro. O que acontece? Quando eu peço para tu caminha para a direita, tu caminha para a esquerda de mão dada, o que acontece? Um vai tentar puxar o outro. Ei, para cá? Não, para lá.
Você está vendo que não é a ação, eu jogo uma ação para criar movimento. Ao criar movimento, eu fotografo as reações que as pessoas têm. Pode ficar mais séria, mais triste, mais alegre, mais feliz. Cara, aí a gente entra num mundo de fantasia, que é o mundo da Alice. É como se a gente entrasse no mundo de Nárnia. Abrisse o guarda-roupa e entrasse no mundo de Nárnia nesse momento. Porque nesse momento existe um mundo de possibilidades que vai variar de acordo com cada pessoa que eu estou fotografando e que a gente fica quase que no infinito de fotografia. Porque eu tenho muitas ações para jogar, mas a cada uma dessas ações vai ter uma reação diferente de acordo com cada pessoa que eu estiver fotografando. Então, isso quer dizer o quê? Você namora? Você tem namorada? Não. Não, você tá solteiro, tá na pista? Tô na... Então, galera, ó, Tô na pista. o André, quantos anos você tem, André? Vamos fazer um merchan. 20. Ó, o André tem 20 aninhos, tá estudando, é fotógrafo, tá na pista, beleza? Ó, feita a propaganda do corpinho, vamos adiante. Então, ó, se eu fosse fotografar você, você tá vendo como eu brinquei com você agora? Ó, pega esse exemplo. Galera, presta atenção nessa parada. Isso tá tão impregnado em mim que eu faço isso inconscientemente. Você viu que eu acabei de te jogar uma ação? Eu acabei de te pedir se você estava na pista, né? Ou seja, te joguei uma ação de aí, você tá solteiro, tá na pista? Você se riu todo, ficou com vergonha, baixou o queixo, não sei se você reparou, mas você ficou com vergonha quando você baixa o queixo, ó. Quando você baixa o queixo, assim é vergonha. Quando você coloca a mão aqui no rosto, é vergonha, medo. Saca? Quando você bota a mão na cabeça, você tá pensando. Dica absurda, meu Deus. O corpo fala o tempo todo. Então, o que eu tô tentando te dizer, meu brother, que se eu falasse para outra pessoa, e aí, você tá na pista? Alguns iam dizer, bah, mano, eu tô na pista. Tipo assim, ó, manda aí, galera. Outro ia vir para cima, ou seja, eu tô afim. Ou a menina ia dizer assim, ai, vergonha. Então, assim, quer dizer que para cada pessoa que eu jogar essa ação, pena que a gente não tem mais tempo, senão eu podia chamar outras 5 pessoas, talvez eu vou fazer isso aí, chamar umas 5 pessoas aqui e pedir se elas estão solteiras. Eu tenho certeza absoluta que cada uma dessas pessoas iria reagir de forma diferente. Se cada uma dessas pessoas iria reagir de forma diferente, eu teria uma fotografia diferente. Espontânea, exatamente. Perfeito. Olha como é louco. Então, assim, na minha humilde opinião, fotografia espontânea é isso. É fotografar as reações. Só que das pessoas dizem, então é fácil. Descodifiquei o Kunz. Agora é barbada. Eu só falo alguma coisa e saio, aperto o dedo no botão. Não. Aí que tá o problema. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, tava todo mundo fazendo isso. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse é o começo. É o começo da sacada. E aí depois tem mais coisas ali dentro. Então você tem que estar numa boa luz, você tem que estar numa boa composição, você tem que entender a hora de clicar, porque não é bem a hora que você dá aquela gargalhona que mostra o sininho da boca, tem um momento certo para isso, então tem um momento decisivo ali, que é um outro pilar da fotografia. E aí tem outros detalhes para a gente ajustar isso. Mas é o começo. É o começo. Então, olha que massa a Carolina tá falando. Eu vou criar uma ação nova, tá na pista, né? Eu vou começar a jogar uma nova ação. E aí, mano, você tá na pista? Quando eu fotografar uma menina, eu vou pedir, e aí, você tá na pista? Eu tenho certeza que ela vai ter uma reação diferente. Ó, acabou de nascer uma nova ação do Kunz. Ou seja, eu tenho quase certeza absoluta que a próxima vez que eu fotografar uma pessoa sozinha, eu vou usar isso. Porque casal não vai funcionar, né? Porque eu já sei a resposta. Mas quando eu fotografar uma pessoa sozinha, eu já tenho uma boa pergunta para fazer. Ou seja, eu tenho uma boa ação para jogar, para fotografar uma boa reação. Então eu vou guardar ela na manga. Não vou fazer a primeira dela, não. Eu vou usar essa daí. Olha aí, ó. Só não use no começo. Use no meio. Você tá vendo que eu não te pedi isso no começo? Por quê? Depois pegou afinidade. Depois que a gente já está conectado, já estou conversando, já ouvi sua voz, a gente já falou, já brincamos um pouquinho, agora eu posso te jogar uma ação diferente. Então, assim, não joga no começo do ensaio, não. Joga no meio do ensaio, quando é no ápice, quando você está no pico do ensaio. Então, assim, cara, e aí existe um mundo de alternativa. Vamos lá, mais um adendo. Ó, vou te dar mais uma dica ainda. Antes de você jogar a ação, você precisa ter todos os elementos definidos. Primeiro, a luz que você vai usar naquela foto. Segundo, a composição que você vai usar naquela foto. Terceiro, a pose que você vai usar naquela foto. Ou seja, se a pessoa está de frente, de costas, sentada, em pé, de frente um para o outro, de lado.
Você vai, na luz, definir a luz, você vai definir a composição, você vai definir a pose. E aí você vai começar a direção de pessoas. Ou seja, é aí que você vai começar a dirigir as pessoas, é aí que você vai começar a jogar as ações certas. E aí você vai começar a fotografar as reações dela. Então não esquece dessa ordem. Se você fizer o contrário nessa ordem, não vai dar certo. Já tá aqui já. Luz, composição, pose e direção. Defini tudo. Perfeito, E perfeito. quando tiver Ó, afinidade, tá na pista. tá na pista, exatamente. Muito bom. Ó, eu vou te contar uma coisa. Você que já é aí, ó, poderoso, já foi poderoso, né? Ó, eu acabei de abrir essa semana, hoje, agora, meia hora antes de entrar na live, deu a louca no Kunz, a gente estava em reunião aqui no time, e eu resolvi, para quem, muita gente está me mandando mensagem que não conseguiu entrar no Poder da Autoria. Às vezes por cartão, por dinheiro, eu não sei, cada um tem sua desculpa. E eu resolvi abrir o guia de poses novamente, mas por apenas 4 dias, até sexta-feira só. Então eu abri o meu guia de pose em vídeo, que é onde eu ensino toda essa primeira parte antes da direção de pessoas. Então, tá aqui no meu perfil, depois assiste o vídeo, só assiste o vídeo. É só clicar aqui em cima, entra lá, no meu perfil, que tem uma bolinha, né, uma foto minha, entra ali no meu perfil, tem um link. Só clicar nesse link e assistir um vídeo onde eu explico. É bem massa, e eu tô liberando, ó, 40% de desconto até sexta-feira, pra galera que não conseguiu entrar no Poder da Turista. Quer dizer o quê? É a chance agora de vocês aproveitarem um momento de pandemia, que é o quê? O que dá para fotografar casamento? Não. Dá para fotografar o quê? Ensaio. Então isso quer dizer o quê? É a hora de a gente... Exato. Agora é a hora de a gente arregaçar nos ensaios. Então, ó, tá feito o convite. E não esquece, tá na pista. Eu queria hoje dividir contigo uma coisa e ver qual o seu posicionamento com relação a isso, porque está acontecendo meio que organicamente. Num desses meus ensaios, eu tomei uma postura de não parar de fotografar, né? Nesse período, mantendo uma cautela desde o início, mas eu não parei. Muito porque eu fiquei com medo de rescisões, né? Isso é uma coisa que me deixava bem temeroso. E aí eu tentei antecipar alguns ensaios, né? Alguns pré-weddings. Perfeito. Primeiro para elevar aí a estima do casal e botar eles de volta no eixo do planejamento do casamento, eu achei que era uma boa estratégia antecipar os ensaios para colocar todo mundo de volta naquele planejamento, no sonho e começar a vivenciar as coisas do casamento. Perfeito. E aí aconteceu que em um desses ensaios eu apliquei ali uma técnica da dupla exposição. Fiz uma fotinha legal ali, aconteceu, rendeu muita visibilidade na internet. Não era uma coisa nova no meu trabalho, mas também não era corriqueira, né? Acontece uma oportunidade, nasce uma composição na sua cabeça, você vai e faz. E aí eu percebi que ali eu podia dar uma pensada, porque foi uma coisa muito legal a repercussão, talvez na minha região. E aí agora, em todo ensaio, o casal fala, tem aquela? Vamos fazer aquela? Então, eu nunca moldei a minha fotografia para ser conhecido por um tipo de técnica ou um tipo de foto específica. Mas tem acontecido e eu fui nessa vibe. Acabou que eu me deixei levar por isso, não vi nenhum malefício nisso. E aí, o que você acha de, assim, eu vejo alguns fotógrafos, até renomados, que tem algumas fotos assim, por exemplo, foto juntinha, todo ensaio vai lá e faz aquela foto e se torna a assinatura do fotógrafo. Eu nunca pensei assim, nunca tive essa intenção. Mas o que eu estou vendo é que eu estou meio caminhando para uma linguagem específica da dupla exposição se tornar uma assinatura. E aí eu não sei ao certo, né? Nunca me aconteceu, se isso é benefício, se isso é malefício, porque eu não queria também ser conhecido como o cara da dupla exposição. Eu acho muito pouco. Total, perfeito. Eu vivi isso que você está vivendo. Não uma vez, eu vivi pelo menos umas 3 vezes já na minha carreira. E eu considero que eu consegui aproveitar o lado bom dessa parada. Que eu acho que tu tá certo nessa sua dúvida. Porque eu acho que uma assinatura sempre é bom. Uma assinatura nunca é ruim. Uma assinatura sempre é boa. Um contrato assinado é sempre bom. Certo? Certo. Nem sempre. Normalmente é. Mas tem aquele contrato que ele vale bem pouco e que te impede de depois fechar um contrato que vale muito mais. Faz sentido o que eu tô falando? Faz então sentido. Tá. Então, aparentemente, todo contrato assinado, ou seja, toda foto com uma assinatura é boa, mas nem sempre é assim. Isso quer dizer o quê? Lá no começo, eu fui conhecido pelo fotógrafo da foto dos pés.
que é uma historinha que eu conto, que eu fiz no meu primeiro casamento, que eu fiz uma foto dos pés que me tornou fotógrafo. E foi a foto que salvou. Exato. Todo mundo que vinha no nosso estúdiozinho na época falava dessa foto dos pés, né, um fotógrafo da foto dos pés. E isso era legal, porque eu estava começando a ser conhecido por alguma coisa, né? É melhor ser conhecido por ser um fotógrafo do pé do que não ser conhecido. Então isso é legal. Só que depois de um tempo, quando uma noiva me falou assim, tu que é o fotógrafo dos pés? Eu falei, mano, não. Tipo, sim e não. Assim, sou eu o cara que você está se referindo, mas eu não quero que você conheça. Até, inclusive, eu não tenho tara por pé. O pé nunca foi um lugar que eu olhei e disse, nossa, que pé lindo, que tesão. Não, o pé nunca me deu tara nenhuma. Eu não quero ser um fotógrafo da foto dos pés. Naquele momento, eu percebi que aquilo era bom, mas aquilo era não tão bom. Então, eu comecei a mudar isso e comecei a dar menos ênfase para isso e comecei a dar mais ênfase para outra coisa. E aí, eu comecei a virar um fotógrafo de fotos pulando e correndo. Aí, depois de uns anos, aconteceu a mesma coisa com a maldita foto pulando e correndo nos meus ensaios. Foi quando eu explodi, em 2012, palestrei no Escambau, toda era a época do pulando. Né? Então, depois eu comecei a ver que aquilo também não era para mim. Não era só isso. Então, eu fui me aprofundando. Depois fui me aprofundando mais em direção de pessoas. Depois em mais momentos decisivos. E eu comecei a entender que agora isso não é pequeno, isso é muito grande. Porque a direção de pessoas eu consigo fazer muitas coisas diferentes. No momento decisivo eu consigo fazer muitas coisas diferentes. Então, o seu momento, a sua assinatura é uma dupla exposição, que ela é legal, mas ela é mais ou menos como uma foto minha pulando. Ela é massa, vai te marcar, vai fazer tu te chamar a atenção, mas se você só ficar nisso, a sua carreira uma hora vai bater no teto. Uma hora bate no teto. Então, eu acho que você não pode parar de fazer isso. Mas você, aos poucos, tem que começar a criar outras coisas junto. Então, veja bem, fazer uma dupla exposição com uma direção de pessoas foda. Fazer uma dupla exposição com um momento foda. Fazer dupla exposição com outro tipo de fotografia que é ainda mais forte. Ou seja, não só fazer uma dupla exposição tecnicamente. Você faz tecnicamente uma dupla exposição, mas torna essa fotografia ainda mais poderosa com outra técnica também. Então você junta a técnica da dupla exposição com outras técnicas mais poderosas na fotografia. Se você fizer isso, aí você está botando todo o contrato assinado sendo positivo. Porque aí você está começando a subir a escada. Você achou um degrau que chama atenção, você leva o que... vamos tentar brincar assim, você está subindo uma escada, você encontrou um baú que chama atenção, uma lâmpada, uma lanterna. Aí você pega essa lanterna e continua subindo a escada da fotografia com essa lanterna na mão. Continua chamando atenção aquela lanterna, mas você continua subindo novos degraus. Sim. Então, na minha opinião, é o quê? Eu sim, no seu lugar, faria todo o ensaio uma dupla exposição. Todo ensaio eu faria. Só que, regra número 2. Todo ensaio eu faria uma dupla exposição diferente do que eu fiz até hoje. O que eu sinto é Você, segura, você vai conseguir fazer isso por um tempo. Depois aquilo vai começar a te incomodar porque as ideias vão começar a acabar na sua mente. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não sei mais fazer nenhuma dupla exposição diferente. Quando isso acontecer, tá na hora de você subir a escada da fotografia que eu estava te dizendo. Então, eu acho que eu nunca fiz dupla exposição, só para te entender exatamente o que eu estou te falando. Eu nunca fiz dupla exposição e não curto. Mas eu tô aqui defendendo para que você faça, porque isso é criar autoria. A autoria não é criar um trabalho como o do Kunz. Criar autoria é criar o seu próprio trabalho, com os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também, mas principalmente os seus pontos fortes. E o seu ponto forte pode ser diferente do meu ponto forte. O que importa é você ter um ponto forte. Então, isso é muito massa. Então, assim, eu sou um cara que não estimulo, não ensino, nem sei fazer essa parada direito. Óbvio, tecnicamente eu sei fazer, mas não faço porque não me encanta. Mas, cara, eu acho que é uma possibilidade de você criar sua autoria e começar a fazer as pessoas desejarem esse trabalho. Se a pessoa vai para o ensaio e diz, eu quero uma foto daquelas, é sinal que o cara está desejando o teu trabalho. Está começando a criar um desejo. E, cara, isso é muito massa. Agora a gente é escalar esse desejo, tornar essas pessoas não desejarem só uma foto, mas desejarem todo o teu trabalho cada vez mais. Cara, quando você consegue fazer isso, aí arregaça. Show. É porque, assim, exatamente, eu acho que eu estou exatamente nesse ponto que você falou. Eu não quero ir para o ensaio com uma obrigatoriedade de criar uma dupla exposição, né? Exatamente por isso. Eu acho que a dupla exposição ela é muito limitada e vai chegar um momento que eu falo assim, mas por que eu estou fazendo isso? Só porque vai ser sempre a mesma composição. E aí eu acho que eu bato nesse teto de assim, eu não quero ficar preso. Foi uma oportunidade que aconteceu e aí tem acontecido direto. Só que aí eu já comecei a sentir assim,
caramba, tá ficando, por exemplo, as poses, as coisas, as composições já estão meio que limitadas, eu sinto, assim. Então tá, ó o que você está falando. Você está falando exatamente, em outras palavras, você está falando exatamente aquilo que passou na minha cabeça. E aquilo que eu falei, mas de forma um pouco mais superficial. Agora deixa eu me aprofundar. Você não quer se tornar o cara da tua exposição, não porque você não quer, porque você tem medo de não conseguir. E aqui a gente divide. Aqui a gente divide o caminho. Porque eu não acho que você deveria não fazer isso porque você tem medo de não conseguir. Isso prova, talvez, para você se travando de que, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso por muito tempo diferente. Aí você tem que fazer o quê? Unir a dupla exposição e aprender novas poses, aprender novas direções de pessoas, aprender a fazer o que quase não vejo, dupla exposição com um momento decisivo. Vou te contar uma coisa que eu nunca vi até hoje. Dupla exposição com uma fotografia com camadas e contando história. Não só de ensaio, mas também de casamentos. Eu sei porque eu não vejo. Porque é difícil pra caralho. Só que, tá, mas peraí. Se é difícil pra caralho, fazer uma cirurgia na cabeça, lá, um neurocirurgião, eu acho que é difícil pra caralho. Mais difícil que um cirurgião normal que opera a unha encravada. Entendeu? É mais difícil. Mas é possível, alguém faz essa parada. Então por que você não pode fazer? O dia que eu fizer, eu vou te marcar. Agora que você botou um troço aqui. Eu tô te dizendo um exemplo. Eu posso te dar 100 exemplos de fotografias de dupla exposição que estão na sua frente, mas só você não tá vendo porque você tá dentro da caixa ali. Você vai ter que sair da caixa. E é um momento que esse é o momento que, quando a gente não consegue ver fora da caixa, que a gente bate no teto. É a hora da gente pedir ajuda de outras pessoas que podem te inspirar a fazer outras coisas. Então, talvez você esteja batendo no teto nesse momento. Então, o que eu estou tentando te dizer eu, Robson, não deixaria de ser o cara da dupla exposição por medo de não conseguir fazer fotos diferentes. Eu, Robson, não me tornaria um fotógrafo de dupla exposição só se, sei lá, porque eu percebo que eu posso ser mais lá na frente. E eu acho que você está confundindo um pouco. Você não está querendo você não está querendo ser somente esse fotógrafo com um pouco de medo de não conseguir fazer isso muito diferente por muito tempo, não. E eu acho que é esse medo que vai fazer você conquistar um espaço que poucos conquistam. Porque não é só você que tem medo disso. Todo mundo tem medo disso. E geralmente é o medo... Vamos lá, deixa eu tentar reformular a frase. A autoria normalmente está exatamente onde o medo está. Por quê? Porque lá ninguém vai. Ou seja, como lá ninguém vai, poucos vão, tem um espaço, tem um mar todo para a gente nadar de braçada. Onde todo mundo é encorajado, onde todo mundo está acostumado aí, tem mais pessoas. Os parques de Gramado estão sempre lotados. Estão sempre cheios, as praças, os parques de Gramado estão sempre lotados, certo? Sim. Não sei se já veio a Gramado ou não, mas o fato é que estão sempre. Turista cagando por tudo, é aquela parada. Sempre está cheio de gente. Nesse domingo, a gente foi num outro lugar de Gramado, que é em cima de um morro muito louco, chama Morro Agudo, uma montanha gigante, mostrei aqui nos stories. Lá tinha pouquíssimas pessoas, tinha a nossa família e uma e outra família também. Por que tinha tão poucas pessoas? Porque é difícil chegar lá. Tem que subir de 4 essa parada, tinha quase que escalar o negócio. É difícil chegar lá. Inclusive a galera que estava com a minha turma, né, que é o meu cunhado, minha cunhada, os primos da Diana ali, que enfim, que eles moram tudo meio que juntos ali, nas casas, mas no mesmo pátio. Nem todos eles conseguiram subir. Uma passou meio mal e acabou não subindo. Ou seja, nem a nossa turma subiu até lá em cima. Ou seja, lá onde poucas pessoas vão, a gente poder ficar sozinho apreciando a vista, sem ninguém, sem dividir essa vista com ninguém. Então o que eu estou dizendo é que aonde existe medo, existe a possibilidade de a gente criar a nossa fotografia autoral. Então aí é onde esse medo que você tem, ele pode ser um propulsor, ou pode te segurar. Aí vai depender de você. Então assim, eu acho que deveria te empurrar. Então se eu fosse você, continuaria fazendo todo dia, todo ensaio. Na verdade, eu não vou falar ensaio, não. Eu vou falar todo trabalho. Ensaio e casamento, não importa. Todo trabalho, eu faria uma foto de dupla exposição. Na dúvida, eu faria a básica. Sei lá, um feijãozinho com arroz de fotos com dupla exposição. E todo trabalho, eu voltaria para casa com a obrigação, olha que palavra pesada, obrigação de fazer uma dupla exposição diferente. Se você criar como regra isso, mano, nossa, vai ser muito massa.
Porque vai chegar um momento que você vai pirar. Você, puta que pariu, não aguento mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai estudar, você vai pesquisar, você vai aumentar sua bagagem visual, você vai começar a assistir filme, e no filme você vai ter uma ideia de uma, sabe? Porque quando a gente está procurando, a gente acha. Você já tentou, você já pensou em comprar um carro, um modelo de carro? Já. Tá. E aí, você, sei lá, nunca viu esse carro, agora fiquei com vontade de comprar esse carro. Quando a gente vai pra rua, a gente só vê esse maldito carro, não é? Só. É um Por fenômeno. quê? Porque a gente está pensando naquilo e a gente repara naquilo. Se você começar a acordar e dormir de manhã, não, desculpa, acordar de manhã e dormir de noite, pensando em como você vai fazer duplas exposições diferentes, tudo que você vai ver a partir de agora, você vai começar a procurar formas diferentes de fazer dupla exposição. Então, andando na rua, espelho de carro, espelho de qualquer coisa, reflexo de alguma coisa, filme, música. Cara, eu tô olhando para essa garrafa, já dá para fazer dupla exposição, porque olha como ela faz uns riscos muito loucos, tá vendo? Faz uns riscos muito loucos. Dá para criar uma parada. Então, assim, você vai começar a fazer tudo pensando nisso. Então, eu acho que é legal. Assim, vai exigir de você? Vai exigir. Mas eu não tô aqui para... Eu tô aqui para estimular o máximo possível. Assim, eu quero que o fotógrafo literalmente torne sua fotografia desejada, ou seja, faça o que poucos fazem. Isso é muito massa. Muito bom, Robson. Faz sentido? Faz, super. Rob, o que acontece? Quarta-feira agora eu vou fazer um ensaio de uma mãe com um filho de 4 anos. Que eles fizeram isso pequenininho, entendeu? Ela, quando ele ia fazer 1 ano na praia, ela quer meio que fazer um retrô disso com ele, 4 anos. E eu nunca fiz ensaio na praia, né? Então, antes de acompanhar você, eu assisti alguns vídeos e as pessoas falam muito em usar o filtro ND, aquele filtro mais escuro, para poder não ficar estourado o mar. Isso é válido? Isso aí é mito? Isso aí a gente pode fazer de outra forma? Porque eu sempre ouvi de você, não use filtro de jeito nenhum, que dali vai só tirar nitidez. Então, como eu sou com os na veia, Vamos lá, filho. Vamos lá, ó. deletei tudo da minha cabeça. Beleza. Eu nunca usei. Nunca usei. Pra mim não faz sentido. Literalmente não faz sentido. Cara, porque assim, depende da hora que você vai fotografar. Você vai fotografar de meio-dia? Não, 4 horas em diante. Então, maninho, você vai botar ISO 100 na sua câmera, pode botar, sei lá, e aí você sobe a velocidade e já era. Você não precisa de filtro nenhum para atrapalhar a nitidez e atrapalhar, para ter mais uma informação na frente do seu sensor. Então, para mim, não faz sentido algum. Isso me soa os caras bem técnicos que falam isso, que não é problema de ser técnico, eu sou bem técnico também. O problema é que eu vejo muita gente ensinando outros fotógrafos e enfiando o problema no equipamento. Sabe por quê? Porque eles conseguem mentir para si mesmos que eles só não são bons porque eles não têm um filtro. Porque eles não têm um filtro, eles não têm dinheiro para comprar o filtro, então ele não tem o filtro e só por isso ele não é bom. Né? Enquanto a gente tem muita gente aí esgaçando com o celular e fazendo trabalhos incríveis. Tem muita gente no guia de poses, tá faturando grana com foto de celular, mano. Os caras fotografam com o celular. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender cada vez mais isso, que a opinião é livre, cada um vem e dá as suas técnicas, ensina o que quiser fazer. Então, eu acho que não tem nem certo nem errado. Tem cada um tem suas formas de fazer e ensinar, e cada um tem suas formas de acreditar e fazer o que quiser fazer. Então, eu não sei se é o que é certo ou errado, não. Eu só estou dizendo que eu nunca usei. E você, sendo meu aluno, não te aconselho a usar, não. Porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Claro. Se fosse, eu vou fotografar ao meio-dia com sol de rachar e eu quero fotografar em 1.4 porque eu quero. Tá bom, né? Talvez ISO 100/8000 de velocidade não seria o suficiente. Mas no meu caso, eu não vou querer fotografar em 1.4, eu não vou fotografar de meio-dia, então para mim não faz sentido algum. Né? Então a gente, enfim, no seu caso, que eu sei que você vai fotografar no final do dia, não tem porquê não. Porque eu tive essa ideia mesmo de final do dia, que eu quero colocar eles para correr na areia, entendeu? Usar um pouco da técnica de casal, né? Daquela que você faz mesmo, da puxadinha, puxa ele, do filho puxando a mãe, entendeu? Vem, mãe, brincando, entendeu? Com aquele pôr do sol lindo, aquela luz bem dourada neles, refletindo eles correndo e eu fotografando eles daquele jeito, né? Tirar 1000 fotos para salvar 100. Fotografa com a luzinha de final do dia. Fotografa também o contraluz, que essa luz de final de dia no contraluz vai ficar bem legal. Então aproveita também. E, cara, é isso. Vai lá e arregaça. E aproveita que fotografar na praia sempre dá uma luzinha muito legal. Normalmente,
normalmente a gente tem uma luz bem gostosa no final do dia na praia, por ser um pouco mais plano. Não sempre, porque às vezes tem montanhas e prédios atrás, mas normalmente dá uma luz gostosa. Então aproveita e arregaça. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando.